aqui na tua casa para te bendizer o teu nome, para sermos alimentados pela tua presença. E nós queremos, ó Deus, agora, ao ouvirmos juntos da tua palavra, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Que os louvores, que tudo que aqui foi feito para a glória do teu nome, seja, meu Deus, para enriquecer o nosso coração. Nós pedimos, Deus, a tua bênção sobre a nossa vida nesta hora e sobre a porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, nós podemos nos colocar assentados. E abra sua Bíblia comigo, meu irmão e minha irmã, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 5, é o tema, é o texto base para a nossa conversa de hoje. Nós estamos começando agora, aqui no mês de março, uma nova série, que eu intitulei como O Sabor da Vida. E nós vamos, nesses domingos subsequentes, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa visão especial de Deus, de nos trazer sabor à vida, algo especial para o nosso coração. E eu gostaria, desde já, pedir que você esteja orando por isso, para que a gente possa ter domingos muito especiais na presença do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Você abriu a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. O capítulo 5, irmãos, ele é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho de Mateus e dos Evangelhos também. É exatamente no capítulo 5 que estão registradas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, os bem-aventurados, um sermão que Jesus estava fazendo para uma multidão ali que precisava ouvir de um evangelho diferente. E Jesus fala, mas logo depois que Jesus ele esboça essas bem-aventuranças, esses felizes, não é? Ele faz um desafio para os discípulos. Eu fico imaginando a maneira como Jesus falou para essas pessoas, a maneira como ele se dirigiu a elas. Ele faz um desafio muito especial. E hoje eu queria me deter contigo no verso 13 especialmente. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vou ler mais uma vez, o verso 13 de Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Sabor. Como nós somos, nós seres humanos, somos ligados com essa particularidade tão especial, sabor. E quando a gente fala de sabor, automaticamente na nossa mente vem comida, não é? E o sabor, ele está altamente ligado e muitas vezes nos faz lembrar de coisas importantes que nós passamos na nossa vida. Eu lembro, às vezes, eu sou às vezes agraciado com algumas refeições especiais, e quando eu vou lá e provo, às vezes eu me lembro do feijão da minha avó, do arroz da minha mãe, e me leva a uma situação específica da minha vida. O sabor, ele tem essa particularidade, ele tem esse, vamos dizer entre aspas, esse poder de nos conduzir para algo especial. Quais sabores que você gosta? Você curte mais um doce? Ou você gosta mais do salgado? Ou você gosta de misturá-los? Você tem um paladar um pouco mais agridoce? Como são os seus sabores? Eu conheço alguns irmãos aqui da nossa igreja que gostam muito de trabalhar com essas especiarias, com esses sabores. Temos aqui representantes das mais diferentes culinárias, não é? Tanto a culinária própria brasileira, alguns pratos típicos de Curitiba, culinária oriental aqui, temos gente que gosta de fazer, né, dona Helena? Bons pratos árabes, né? Eu não sei fazer nenhuma comida judaica, nenhuma mesmo. Mas nós temos aqui, irmãos, a grata satisfação de entender, e você entendemos, que faz parte da nossa vida, lidarmos com os sabores. E nós somos muitas vezes, irmãos, desafiados a
olhar para nós, ou conduzidos por alguma situação difícil, virar aquele chiclete vencido na boca. Lembra aquele chiclete que você mastigou e daí perde o sabor? Mas ele fica ali sendo mastigado sem função nenhuma. Muitas vezes existem situações na nossa vida que tentam tirar o sabor de nós. Tentam tirar de mim e de você a alegria de viver, tentam tirar de mim e de você a firmeza nas nossas decisões, de crer que as coisas vão acontecer, de crer que Deus pode e quer fazer de mim e de você pessoas melhores, e de que Ele nunca desiste de mim e de você. Você crê nisso, irmão? Que Deus nunca desiste de você? Nós não podemos hoje, irmãos, viver uma vida sem sabor. Não podemos. Jesus sempre nos ensinou isso de formas muito diferentes. E esta passagem, sal da terra, que está logo no início do capítulo 5, e depois na apresentação, logo depois da apresentação das bem-aventuranças, essa na realidade, irmãos, vamos dizer que é uma carta magna, assim, do Evangelho de Deus. Só que hoje nós estamos vivendo uma atmosfera nas igrejas, nas comunidades evangélicas e tantas outras, aonde nós muitas vezes somos tentados a viver um evangelho que não nos desafia, a vivermos um evangelho que simplesmente parece que alimenta o nosso ego, que enche o nosso prazer, e que se não tiver isso, mas irmãos, além deste preenchimento do evangelho, de gozo, de alegria e de amor, existe uma particularidade do evangelho que é nos desafiar a sermos melhores. E nós não podemos jamais ignorar esse aspecto do Evangelho de Jesus. Perceba, querido, que um pouquinho antes, quando Jesus estava falando para essas pessoas, no famoso Sermão do Monte, ele estava falando por um grupo de pessoas que era escravizado por um sistema extremamente opressivo que era o romano. Eles eram literalmente familiarizados com a opressão social, com a opressão econômica, e aí vem Jesus dizendo: olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram. Como assim ser feliz chorando? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim nós conhecemos e já vimos o famoso Sermão do Monte de Jesus. Ele estava falando por um grupo de pessoas que estava literalmente cansado de um sistema que os dizia que eles não poderiam prosseguir. Mas aí Jesus, logo depois de falar essas verdades tão especiais, ele simplesmente se dirige aos discípulos e diz esse texto que nós lemos aqui: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, irmãos, é um desafio para mim e para você. Conheço muitas pessoas aqui que gostam de ser desafiadas e se motivam quando são desafiadas. O Mateus capítulo 5 é um desafio para a minha vida e para a tua vida. Literalmente, porque a influência que nós temos e a responsabilidade de nós cristãos neste mundo é literalmente isso, ser sal. E depois no verso 14 Jesus fala sobre a luz. Literalmente duas razões e dois sentidos dos nossos tão importantes, o famoso paladar e a visão. As bem-aventuranças, irmãos, são um contraste do sabor que Deus quer nos dar, mesmo em condições tão precárias de se viver. Hoje, irmãos, muitas pessoas estão preocupadíssimas com as condições financeiras e econômicas do nosso país, apavorados por tantos protestos, e nós não podemos ser desconhecedores disso, ou literalmente nós simplesmente ignorarmos o que está acontecendo no nosso país. Primeiro, nós precisamos orar e interceder pela nossa nação, orar e interceder para que a justiça de Deus venha sobre todos nós e que Deus nos guarde e com a sua misericórdia nos previna de um mal maior que possa, infelizmente, atingir as comunidades que tanto precisam de recursos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós como cristãos não podemos jamais desistir e de buscar sabor mesmo em momentos de crise. Talvez você esteja vivendo um momento muito triste na sua vida.
Talvez você está pensando ou já pensou há poucos dias atrás em desistir de alguma coisa. Irmãos, eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, para a minha vida e para a tua vida hoje, existem sabores de Deus que querem ser restaurados hoje em mim e em você. Não é à toa que Jesus usou essa figura tão especial e tão conhecida dos seus dias para trazer um desafio lindo à vida de cada um. O sal. Uma das coisas que mais me chamam a atenção, as qualidades do sal, e nós somos conhecedores disso, em primeiro momento é a sua capacidade de conservar. O sal foi o primeiro conservante utilizado pela humanidade. Eu lembro que uma vez, numa palestra que eu fui assistir lá em Porto Alegre, sobre a Revolução Farroupilha, e um colega meu me perguntou a eles como que eles conservavam a carne, né, para as famosas churrasqueadas, né, nas viagens dos Gaudérios e tantos outros na Revolução Farroupilha. E aí o historiador olhou para nós e falou: olha, eles tinham couraças, né, que serviam como o selamento do cavalo. E então entre o selamento do cavalo e o lombo do cavalo, diante as muitas cavalgadas, o cavalo começava a suar e produzir esse líquido salgado, suor, e em contato com a carne, eles preservavam a carne. Tentavam extrair sal de algum lugar, porque conheciam e sabiam dessa essência de sal de conservar. Hoje, irmãos, nós que cremos na Bíblia, que cremos na palavra de Deus, nós temos hoje um convite do Pai de olhar para mim e para você e falar: filho, eu quero conservar algo na sua vida. Existem situações que Deus te deu, querido, que Ele deu só para você. Instintos que Ele deu só para você. Uma visão sobre a tua vida, um plano, um sonho. E nós muitas vezes falhamos no proceder do nosso coração ou dos nossos esforços, porque nós simplesmente nos desestimulamos por condições contrárias a isso. Queridos, hoje, quando Deus nos chama a sermos sal nessa terra, nós precisamos, através da nossa crença na Bíblia, erradicar do nosso coração todo estímulo do inferno de nos fazer desistir, de achar que não pode dar certo, nos contentarmos com o famoso ditado popular de que pau que nasce torto nunca se endireita. Mentira! Pau que nasce torto, se Jesus entrar nessa vida, ele arranca fora e faz nascer de novo uma linda e bela árvore, florida e com frutos, porque Deus pode reescrever qualquer história. Mas desde a partir do momento que eu e você permitamos hoje que Jesus conserve em nós o sabor que Ele um dia despertou. Mesmo o sabor que tenha sido perdido, Ele pode e quer, na sua maravilhosa graça, restaurar em mim. O Evangelho, irmãos, ele é como esse sal. Ele é penetrante, ele é ligeiro, ele é poderoso, como está em Hebreus capítulo 12. Ele alcança o coração. Ele alcança o coração, Atos 2:37. Mas ele também é purificador, agradável e nos preserva da queda. Quando eu simplesmente entendo que o Evangelho de Deus vem para a minha vida, ele vem para produzir consolo, para produzir esperança e gerar em mim uma pessoa melhor, e eu começo a entender que os sabores de Deus começam a ser gerados em mim. Um dos elementos que o diabo usou para ludibriar Eva, para que ela pudesse comer do fruto proibido, foi instigá-la sobre um sabor diferente. O sabor faz parte do nosso triunfo ou da nossa queda. O sabor, ele vem para nos indicar aquilo que é aprazível para nós, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos repudia algumas coisas na nossa vida, mesmo com um bom sabor. Nós não podemos jamais, irmãos, nos cansar de lutar e por conservar valores essenciais. Vivemos dias hoje onde querem destituir o sabor da família. Querem destituir o sabor de um genuíno casamento entre um homem e uma mulher. O processo que vivem um homem e uma mulher. Destituir o sabor da educação que você, pai e mãe, quer dar para o teu filho. Influências das mais degenerativas tentam se levantar para corromper aquilo que você luta tanto para instigar, para levar e para conduzir o teu filho num bom caminho. Sabores que estão sendo confundidos, sabores artificiais. Muitas vezes, irmãos, nós somos hoje convencidos, não é?
de ter que levar sabores embalados, sendo que Deus muitas vezes quer nos produzir sabores naturais, essenciais. Quem gosta de macarronada aqui? Posso ver a sua mão? Daquela legítima macarronada. Levanta a mão, deixa eu ver, você gosta? Aquela macarronada bolonhesa, hã? Gosta ou não? Quem sabe fazer uma macarronada bolonhesa aqui? Deixa eu ver, você sabe fazer? Eu sei fazer uma macarronada bolonhesa muito boa. E você pode chegar no mercado hoje e ir lá pegar o melhor macarrão que existe, o Renata. Não entendi por que vocês estão rindo, irmãos. Vocês não gostam do macarrão Renata? Eu gosto, irmãos. Eu amo, né, dona Linda? Você vai lá e pega o melhor macarrão, Renata. Aí você vai lá, você abre. Aí você vai lá e pega diz um molho de tomate que você compra, que é um bom. Fala aí, eu não lembro. Tarantela? Pomarola? Hã? Fala mais um. Alguém sabe um diferente? Espera aí, eu vou chegar lá. Aí você vai lá e coloca o tarantela, né? Pode de repente botar até umas folhinhas de manjericão. E coloca lá aquela carne moída de primeira, bem vermelhinha, moída na hora. E aí você faz aquele delicioso macarrão. É bom. Mas se você voltasse um pouquinho e eu tivesse a alegria de te levar no sítio da minha avó, nós iríamos para uma tarde de sábado, a gente ia comer o macarrão à noite. Ela juntava a netarada e ela começava a fazer o macarrão. Vai batendo a massa, estica aquele negócio, pega uma faca, vai tirando, coloca e põe para cozinhar um macarrão, a massa fresquinha, feita na hora. Pega o tomate, pica, tira a casquinha, tira as sementes e vai fazendo um legítimo molho de tomate, manjericão e muitas cocitas mais. Nada de sazon, nada desses negócios embalados. Sabor genuíno, galera. É isso que Deus quer restaurar em mim e em você. Poder conservador do Evangelho, queridos irmãos. Restaurar sabor em mim e em você. Restaurar sabores perdidos e conservar sabores que estão aí, mesmo que querendo sair, esvanecer de você. Restaurar o sabor. Além, queridos, dessa função linda do sal, da sua capacidade de conservar, ele tem uma facilidade em dar sabor. Já aconteceu alguma vez na tua vida em que você estava aquele dia que você acordou insosso? Sabe aquele dia que você acorda assim, sem querer falar com ninguém? Sabe aquele dia xarope assim? Se você é gente como eu, você já viveu assim. Já teve um dia daqueles que você acordou, nada a ver com a tua fé, não estou misturando nada disso, irmãos. Aquele dia que você está meio jururu. Conhece essa expressão aqui em Curitiba? Meio jururu. Você acorda e tal. E que de repente você encontra um amigo da igreja, um colega de trabalho, ele vem e parece que ele deposita sabor em você, e o mundo naquela hora muda para ti. Uma notícia boa, uma confirmação de um plano teu, um projeto que veio, é como se ele viesse assim e depositasse um sabor que você não sabe de onde veio, mas o teu coração se encheu e algo novo se multiplicou dentro de você. Essa facilidade de dar sabor, uma das grandes buscas do ser humano, irmãos, é por sabor. Sabor na vida, sabor nos seus relacionamentos, sabor na sua vida profissional, sabor no seu amor, uma vida cristã saborosa, sabor na vida, na sua própria existência. E nessa busca por sabor, irmãos, que nós temos de forma natural, nós temos que cuidar com os enganos e as ilusões do mal, para nós não acabarmos experimentando sabores estragados, contaminados, venenosos, que nos farão perder a sensibilidade do nosso paladar. Olha como Deus é perfeito. Nós temos aí uma figurinha, ou melhor, um membro do nosso corpo, que nós vamos nessas mensagens conversar num domingo somente sobre ela, mas que alguma vez você já teve a infelicidade de mordê-la ou usá-la de forma maldosa ou de forma benéfica. Uma coisa chamada língua. Você tem a sua língua? Hã? Sua língua, dá uma mordidinha na sua língua de leve aí. Está sentindo ela? Está aí? Está bonitinha aí? E eu hoje fiz relembrando aqui alguns livros de biologia, comecei a lembrar a nossa composição do corpo. Deus é tão perfeito que Ele fez áreas específicas na nossa língua para captarmos esses sabores. Por exemplo,
Na ponta da nossa língua estão a captação dos sabores doces. Na ponta da língua. Na ponta e também nas laterais estão o salgado. Ou seja, então é para a gente comer mais salgado que doce, irmão. Tem mais captação salgado que doce. Nas laterais também estão glândulas que captam os sabores azedos. Eu gosto muito de coisa azeda, irmão. Como eu gosto de conserva. Lá no fundo estão os sabores amargos. Lá para trás. Não é? E no centro nós temos a captação da textura dos alimentos e também a temperatura. Deus é organizado, sim ou não, irmãos? Ele organizou o nosso paladar para que nós pudéssemos captar de forma precisa cada um dos sabores que nos são oferecidos na vida. Pergunto para você, é ou não é possível nós nos organizarmos também emocionalmente para absorvermos ou doarmos sabores na vida? Nos organizarmos, irmãos, como realmente conhecedores da palavra, para nós não perdermos a sensibilidade. Eu conheço pessoas que, por alguma doença ou alguma situação especial, perderam a sensibilidade em algumas áreas da sua língua. Algumas pessoas que não captam mais se está salgado, se está doce, se está amargo, se está azedo. É uma triste anomalia do corpo, mas ela pode acontecer. E nós hoje, queridos, não podemos nos esquecer de que nesse sabor que nos é desafiado no Evangelho, de termos em nós o sabor de Cristo, como nós vamos passar isso adiante? Como nós vamos viver isso para transportar a outros esse sabor? Irmãos, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Então nós somos, assim como o sal, desafiados a trazer tempero àqueles que estão ao nosso redor. O que nós temos levado de sabor para dentro da nossa casa? É uma avaliação nossa hoje. Como nós temos levado sabor para o nosso relacionamento em casa, na família? Nós somos pessoas de um bom sabor ou de um sabor que literalmente fica captado somente na parte posterior, traseira da língua, que é o sabor amargo? Nós precisamos hoje pedir ao Senhor, irmãos, facilidade em dar sabor àqueles que precisam. Esse dia eu conversava com alguém aqui na igreja que estava incomodado, tinha recém chegado no culto, estava incomodado porque, pastor, eu fiquei tão triste, mas tão triste. Eu falei, mas o que foi, irmão? Eu fiquei muito triste, o que foi? Eu fiquei triste porque eu estava no ônibus, eu olhei para o lado e tinha uma jovem chorando muito, e eu não tive coragem de me levantar e de ir lá sentar do lado dela e dizer do amor de Deus, de falar para ela, porque eu estava tão triste naquele dia, eu estava meio mal, eu não conseguia, eu estou muito chateado, pastor. Existem pessoas ao nosso redor, irmãos, que estão insípidas, sem sabor. Estão entristecidas por lapsos que a vida trouxe a eles, aonde eles não conseguem mais buscar forças e não enxergar mais sabor na vida. Além, queridos, dessa função linda do sal, de nos desafiar a conservarmos sabor e a facilidade em dar sabor, nós não podemos jamais esquecer que o sal por si só, ele tem um valor intrínseco nele mesmo. O sal, a própria palavra salário vem disso. O sal era dinheiro, era valor. Não é à toa isso, vem de sal, salário. Nos tempos de Jesus, sal era muito, muito valioso. Era usado como moeda. Nesse texto, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Ele nos valoriza, irmãos, por essência, por aquilo que nós somos. Que valores são esses? Que valores que o sabor de Cristo em mim e em você faz com que as outras pessoas notem em mim algo diferente em você, no nosso sabor de viver. É impossível nós não termos uma visão clara desse valor que está intrínseco em nós pelo poder do Espírito Santo, de produzir em mim e em você intimidade e uma série de qualidades inigualáveis que só o Espírito Santo pode produzir. Gálatas 5:22 assim nos dá: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É exatamente esses valores
que o sal do Evangelho quer produzir em mim e em você, irmão, e minha irmã que aqui está. É impossível ser o sal da terra sem ter estes valores desenvolvidos pelo Espírito Santo no nosso coração. É impossível ser o sal da terra, ter uma vida de sabor sem amor por Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como Cristo amou a igreja. É impossível ser o sal, o Evangelho, sem ter no nosso coração uma alegria. Alegria no Senhor, que é a nossa força. Alegria é posição, não é só sensação. Já vi e já tive a alegria de comparecer a funerais onde eu vi muitas viúvas alegres, que estavam chorando, destituídas muitas vezes até de consolo, mas estavam firmes no Senhor, confiantes na esperança, alegres em Deus, porque sabiam que Deus tem algo a mais, paz. Quantas pessoas hoje que empunham a Bíblia na mão, mas não têm paz no seu coração, não têm paz, não levam paz. Pois é, está sabendo agora, fulano, o nosso país está uma porcaria. Você viu uma pessoa de paz, de amor, fala assim, pois é, momentos difíceis, mas eu creio em um Deus que pode e vai superar tudo, porque Deus está acima de qualquer coisa. Paz no seu coração, não se contenta com os sabores que vêm muitas vezes para nos colocar para baixo. Longanimidade, pessoas longânimas. Benignidade, pessoas com a facilidade da prática do bem. A bondade, a fidelidade. Irmãos, hoje cada 10 casais que se casam no Brasil, 8 se separam. Desses 8, 6 é por infidelidade no Brasil. Vivemos hoje uma geração de infidelidade muito grande. Infidelidade a Deus, infidelidade conjugal, infidelidade nos nossos relacionamentos. Graças a Deus, irmãos, a infidelidade nos comentários, infidelidade naquilo que a gente fala, nas notícias. Eu louvo a Deus, graças a Deus aqui a gente não tem fofoca. Na tua vida, na tua família, não tem fofoca. Ninguém fala mal de ninguém. Graças a Deus, isso acontece. É ou não é verdade, irmão? Toda vez que eu falo isso, a reação é sempre a mesma. Alguém dá uma risada. Isso é uma realidade hoje, irmãos. É uma realidade. Mas o cristão, o sal da terra, ele tem, irmãos, nada mais nada menos que uma tesourinha gospel na mão. Já pensou se fosse assim? Estou sem meu celular. De repente, alguém, o fulano, vem falar assim, pastor, o senhor está sabendo, pastor, o que a Helena fez? Desculpa, Helena, vou usar você como exemplo. Aí eu podia falar assim, pois é, irmão, a Helena. E a gente às vezes dá trela, né? E se a gente fizesse assim, ó, de repente, a Helena não está ali perto de mim, e alguém fala, pastor, só um minutinho, irmão, só um minutinho. Aí eu vou lá, esse não é meu celular, tá, irmão? Vou deixar bem claro que essa capa rosa não é minha. Eu beijo assim. Vai chamar 1, 2, 3 vezes. Oi, Helena, tudo bem, Helena? Paz, querida, tudo jóia? Amém. Irmã, eu estou aqui com a fulana, ela veio aqui falar algumas coisas diferentes de você, mas eu achei meio indelicado, então vou passar, ela vai falar diretamente para você, tá bom? E passa. Resolvi ou não resolvi, irmão? Resolvia. É que é muito mais fácil, irmãos, não ser o sal. E aí está a verdade penetrante do Evangelho. Nós temos a grata satisfação de quebrar as armadilhas insípidas do mal. Não deixa ninguém falar mal de teu irmão, de alguém para você, irmão. Não permita que a tua família seja destituída na tua frente. Não entre no jogo. Não entre no jogo. Corte. Mansidão. Precisamos de mansidão. Mansidão não é ser um bobo, irmãos. Mansidão é você saber parar e pensar antes de falar, antes de dizer algo. E o famoso domínio próprio. A humanidade já colheu frutos horrendos, irmãos, por falta de domínio próprio. Por falta de domínio próprio, Hitler reuniu uma grande soma de soldados e instigou-os até o fim, o seu própria razão de domingo, para destruir uma nação, para destruir um povo. Hoje nós somos, irmãos, desafiados
a não sermos insípidos, a não sermos participantes daquilo que não tem sabor. Essa palavra insípido a gente podia traduzir também como um vazio de vida, sem sabor, sem vigor. Se um cristão for assim, irmão, a sua condição será muito triste, sem vida. O sal é um remédio para a carne sem sabor, mas um sal sem sabor, ele se torna inútil, o seu desejo de trazer sabor. E eu gostaria de encerrar, irmãos, esse momento falando sobre esse segundo ponto, esse último ponto que a Bíblia nos coloca aqui. Se um sal for inútil, se ele não servir mais, ele vai ser pisado e jogado fora. O verso 14 é uma prova de que Jesus não nos descarta pela nossa insipidez. O verso 14 é uma prova de que Deus fala de que nós somos sal, nos desafia a não perdermos o sabor e ainda fala que nós não podemos deixar de ser a luz do mundo. Jamais deixar de ser a luz do mundo. A questão da utilidade. Eu gosto muito, irmãos, de ler, muito mesmo. E eu li há um tempo atrás um texto, e gosto de ler muitas coisas. E eu gosto, em alguns pontos, como diz a própria palavra, olha para tudo, retém o que é bom, com discernimento, com sabedoria. E eu li um artigo falando sobre utilidade, de um padre chamado Fábio de Mello. Ele tem alguns pensamentos que me chamam muito a atenção. E eu li um artigo que ele escreveu numa revista teológica, que me chamou muito a atenção, falando sobre utilidade. E ele falava especialmente sobre as pessoas de mais idade, quando chegam no seu teor em que a vida e as suas habilidades vão se tornando cada vez mais limitadas. E ele falou sobre a questão ser útil para alguém. É muito bom nós sermos úteis para alguém, termos habilidades na nossa vida por alguém, podermos servir. Mas você já parou para pensar que algumas pessoas se aproximam de mim e de você só por aquilo que você sabe fazer? Se aproximam de você só por aquilo que você sabe dizer? Se aproximam de você só por aquilo que você tem utilidade? E ele continuava o seu artigo dizendo, ele dizia assim, eu ainda penso naquele dia em que eu não tiver mais utilidade e que a minha vida se resumir a esse seguinte ponto: vamos botar o padre no sol, tira o padre do sol, põe o padre no sol, tira o padre do sol. E ele escrevendo de uma forma muito especial dizia: essa semana eu tive a alegria de visitar 2 irmãos nossos aqui da igreja, o Eduardo e a Márcia, e eles têm uma casa, um lar para idosos. E eu vi essa cena, pessoas que estão e precisam de cuidado 24 horas, que ali tinham pessoas de grandes atividades, pessoas que eram muito ativas, mas agora reduzidas a uma cadeira de rodas, com aparelhos para respirar, e que viviam isso. Vai para o sol de manhã, sai do sol, põe no sol e sai do sol. As pessoas fazendo isso, vivendo dessa forma, buscando os outros somente pela sua utilidade, provam que não sabem e não conhecem o que é o genuíno sabor do amor na sua vida. Porque, irmãos, a maior prova que alguém pode nos dar de amor é quando nós não somos úteis para essa pessoa e não perdemos a nossa importância para ela. Quando nós não podemos servir para essa pessoa em algo diferente, especial, nada além daquilo que nós somos e que temos no nosso interior. Interessante que Jesus falava para uns discípulos ali, que possivelmente estavam sem sabor na vida deles, tristes, desiludidos com a religião, desiludidos com os rituais, desiludidos com pessoas que os buscavam somente por interesses. Jesus olha para eles, olha, vocês são o sal da terra. Ele não disse, vocês poderão ser o sal da terra. Ele não colocou condições, ele disse, vocês são o sal da terra.
Mas cuidado, se esse sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas no verso 14 ele continua dizendo, ele ainda insiste, mesmo assim, vamos olhar, vocês são a luz do mundo, não se esconde a cidade edificada sobre um monte, existe um projeto meu para você, ele esboça isso para mim. Quando nós não temos mais utilidade para alguém, quando nós não temos mais utilidade nesse mundo dos descartáveis e do lixo, de abandono e descaso, Jesus aqui fala de uma essência que eu e você temos e que só Ele pode ouvir, de que só Ele enxerga. Sabor. Como pode, né? Jesus olhou para muitas pessoas e elas estavam sem nenhum tipo de sabor, e Ele fez delas pescadores de homens. Pessoas marginalizadas pelo processo social, Jesus trouxe para perto deles e trouxe sabor a eles, fez deles luz do mundo. Eu pergunto para você, meu irmão, hoje, a tua vida tem sabor? A tua vida espiritual está com o sabor de Cristo? Valores como amor, alegria, ou melhor, dons do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sabor de Cristo em mim, sabor de Cristo em você. Sabor. Deus quer olhar para mim e para você e encontrar sabor. Tem sabor aí na tua vida? Tem sabor nos teus planos? Tem sabor nos teus sonhos? Tem sabor na tua família? Tem sabor nas tuas palavras? Tem sabor nas tuas reações? Há quem diga que nós não conhecemos as pessoas pelas suas ações, mas nós conhecemos as pessoas pelas suas reações. Há sabor nas minhas palavras. Há sabor na minha vida quando eu me coloco de joelhos e falo com o Senhor. Há sabor. Deus quer restaurar o sabor que um dia se perdeu na minha vida e na tua vida, irmão. Sabor na vida, para a gente olhar para frente e entender que Jesus nos desafia a sermos pessoas a conservarem o sabor. Daí, conservados, irmãos, nós daremos esse sabor a outras pessoas e jamais esquecerão do seu valor. Jesus extrai o nosso sabor. Permita-se ser explorado por Deus. Tem algo aí dentro de você que só Jesus conhece. Deixa Ele extrair isso de você. Esse sabor único, que te forma único e que te fez Jesus morrer por você, do jeito que você é. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar você nesta hora a meditar comigo nisso. Nossa próxima semana já começou e nós estamos aí diante de dias desconhecidos para nós. De dias desconhecidos para os nossos queridos, nossos familiares. Mas como eu te falava, naquela visita que eu fiz a um lar de idosos, eu tive a alegria de conhecer uma senhora que olhou para mim e disse assim: querido, como é bom viver. Ela olhou para mim e disse: como é bom viver. Jesus nos promete vida e vida em abundância, vida com sabor. E hoje nós estamos aqui, irmãos, ao redor da ceia, da mesa da ceia do Senhor, para pedir a Ele forças, para não perdermos o sabor da nossa vida espiritual, para não perdermos o sabor dos nossos relacionamentos, para não perdermos o sabor da nossa fé, para não perdermos o sabor das nossas convicções, para não perder o sabor dos nossos valores, para não sermos jogados no balde da insipidez, para sermos conservadores daquilo que é de Deus, de podermos nos alimentar da essência dos melhores manjares do Pai, porque Ele separou uma mesa para você, meu irmão.
na presença dos teus inimigos. O cálice do Senhor transborda sobre você, a sua fidelidade e a sua misericórdia permanecerão sobre todos os dias da tua vida. Quem é este que restaura e que faz o melhor? O nosso Deus, o nosso supremo pastor. E não importa o que tipo de sabor nós venhamos a oferecer, Deus nunca deixa de oferecer o melhor sabor dessa terra para a minha vida e para a tua vida. Jesus estava na cruz, teve sede, e o soldado representando a humanidade levou a ele uma esponja de vinagre, o vinho podre. Mesmo assim, Jesus fez na cruz o que ele fez no seu primeiro milagre, estava derramando o melhor, o sangue do Cordeiro. Estava derramando o melhor que o céu poderia oferecer, o Filho de Deus. Mesmo em contraste com o pior da humanidade, Jesus se levantou sendo o melhor, porque Ele é o melhor que nós podemos ter. Não deixe de abrir o seu coração para o Senhor. Amém? Mateus capítulo 26, no verso 26 também, nos leva a pensar nesse momento tão especial que Jesus passou ao redor da mesa, extraindo e levando o sabor aos seus irmãos. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram a pôr e perguntaram-lhe: porventura sou eu o Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. A maldade do ser humano sendo revelada na própria mesa da graça. Mas aí o verso 26 nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Amém? Eu queria chamar aqui, por gentileza, vem cá, pastora Mari, por favor, irmã Jussara, por gentileza. A irmã Doni está aqui. Irmã Doni e a irmã Darli, por favor. Você conhece alguém, irmão, que está sem sabor na sua vida? Você conhece alguém que precisa de restauração? Você conhece ou tem conhecimento na sua família de alguém que precisa do sabor de Jesus? Enquanto nós estivermos partilhando da mesa da graça, eu queria convidar você a estar aí intercedendo por essa pessoa. Mas se você for esta pessoa também, não deixe de entregar o seu coração nessa noite ao Senhor. E dizer: Deus, eu tenho limitações, eu não tenho o sabor de Cristo em mim. Eu tenho um pouquinho, mas não tenho tudo. Me ajuda, Senhor, a ter esse sabor de Cristo na minha vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade rica de estarmos ao redor da mesa Tua. Nós queremos, ó Deus, nesta hora consagrar cada um dos elementos às Tuas mãos. Consagramos, Senhor, o pão, que simboliza, Deus, o corpo de Cristo, do Teu Filho, moído por nossas transgressões. Nós consagramos e queremos participar dele em memória de Jesus. Da mesma forma também, Senhor, consagramos a Ti o suco da vide. Consagramos o elemento aqui, Senhor, que simboliza o sangue do Senhor Jesus, derramado em nosso favor. Nós queremos partilhar dele hoje como irmãos, fazendo isso em memória do Teu Filho Jesus.
e para a remissão dos nossos pecados nele sempre. Nós oramos, agradecidos, Deus, por essa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos distribuir, aqueles que irão participar, permaneçam em pé e espere que todos recebam, para que nós possamos partilhar da ceia juntos. Enquanto os elementos serão distribuídos, o Ministério de Louvor estará entoando um cântico a nós. Permaneçamos em adoração, em espírito, para até que todos recebam os símbolos, para partilharmos da mesa do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o teu sangue que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavados com roupas que bem alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Vamos adorar ao Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e andarmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha o teu amor, muito mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.
Que privilégio nós temos, irmãos, de termos em nossa mão o pão que simboliza o corpo de Cristo, moído pelas nossas transgressões. O pecado nos faz inúteis, mas o sacrifício de Cristo traz sabor para a minha vida e para a tua vida. Sorrirmos mais, confiantes, alegres, amorosos, benignos, mansos. Sabor de Cristo na minha vida e na tua vida. Que Deus nos dê a cada dia a alegria de jamais esquecermos de que nós somos parte do corpo de Cristo, para a glória dele, para a honra dele. Em nome de Jesus nós consagramos o pão. Partilhemos todos juntos do pão em nome do Pai. Amém. Eu estava esperando a ceia, irmãos, porque na minha dieta eu não posso comer nada de farinha branca. E comer esse pão com esse símbolo todo, que satisfação, que sabor que eu tive agora na minha boca. Mas que sabor o Senhor Jesus tem a mais para me dar. Que sabor Jesus tem a mais para dar para a tua vida. Que sabor. Antes de você tomar o cálice, eu queria convidar você a ir trocar o seu cálice ou falar com alguém. Momento especial dos sabores da nossa vida perdidos serem restaurados. Alguém aqui que precisa de perdão, que precisa liberar perdão. Por que sair deste lugar sem sabor? Talvez aquele que você precisa pedir perdão não está aqui, mas libere perdão aí no seu coração hoje e restabeleça o seu sabor. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e ir trocar o cálice com um irmão do seu coração, com alguém talvez que você pouco conversa, mas diga a ele: olha, como é bom servir ao Senhor ao seu lado, e eu quero que você saiba do sabor que tu tens na minha vida. Eu quero te levar esse sabor, eu quero que você entenda desse sabor. Fique à vontade, irmão, saia de onde você está, vá conversar com alguém, vá buscar este sabor que está aí na mão do teu outro irmão. Não tenha nenhum tipo de resquício, nenhum tipo de medo. É o sabor do Senhor, é o sangue do Cordeiro representado aqui em nós. Partilhe deste sabor com mais amados, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, um dia eu estava noivo da Renata e eu lembro de um dia que ela ficou muito doente e nós não tínhamos dinheiro para comprar o remédio, nós não tínhamos recursos. Eu lembrei que eu tinha algo na minha casa que era o meu livro, eu tinha recém impresso ele. Eu lembro que eu saí de casa em casa para vender o meu livro.
Na primeira casa que eu cheguei, alguém olhou para mim e disse assim: mas esse livro do que é? Eu peguei e mostrei para ele: Diário de Deus. E ele disse assim: puxa, mas que Deus inútil é esse? Deus, você vai falar de Deus, mas Ele está vendo você passar por tanta dificuldade, necessidade, te fez colocar você de porta em porta para você vender um livro. Se Deus é tão Deus assim, por que Ele não cuida de você e te dá o remédio? Eu vi o diabo na minha frente, irmão. E eu decidi no meu coração aquele dia: eu não vou perder o sabor da minha vida. Amém. Fui para outra casa. Cheguei para aquele senhor e falei: a minha proposta de venda era simples. Escrevi este livro, minha noiva precisa comprar um remédio, nós não temos os recursos, eu estou indo de porta em porta vendendo. Eu não consegui vender nenhum livro naquela tarde, irmão. Aí eu lembrei que eu tinha um computador velho na minha casa. Voltei em casa, peguei o computador, levei até uma casa de informática que tinha ali perto, e eu pedi quanto que ele me dava por aquele computador. Ele me deu R$80. Era o valor do remédio. E eu saí. 3 dias depois eu estou passando na frente da casa do rapaz que perguntou para mim por que Deus não estava cuidando. Ele olhou para mim e falou assim: você tem daquele livro ainda? A minha vida é sem graça. Eu preciso de Deus. Eu olhei para ele e falei: mas por que você não comprou naquele dia e está comprando hoje? Ele olhou para mim e falou assim: eu só queria ver se você não ia desistir. Tem alguém tentando fazer você desistir de Deus? O diabo, você pode ter certeza que está fazendo isso. Desistir dos teus sonhos, desistir da tua família, desistir da tua vida espiritual, desistir da tua fé, desistir de acreditar nas pessoas, de desistir. Persevere, irmão, em nome de Jesus. Aí está nas tuas mãos o símbolo do sangue do Cordeiro. Não desista, irmão. Mesmo que venham sabores errados, sabores que aparentemente até parecem bons, mas que são para destruição da tua vida, persevere no sabor do sangue do Cordeiro. É o sabor que vai restaurar tudo que está perdido na tua casa, na tua vida. Não desista. Tem muitas vezes alguém olhando para você. Você é sal, amém? Sal da terra. Nós não seremos insípidos em nome de Jesus. E se há sal aí para ser restaurado, Deus vai restaurar, porque Deus não é menino, Deus não está brincando de ser Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é amor, Ele é o sabor, Ele é a alegria, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a benignidade, Ele é a bondade, Ele é a mansidão, Ele é o domínio próprio. Um brinde à graça do Senhor. Vamos partilhar todos juntos deste que é o elemento de que nós nunca seremos inúteis. Deus restaura, Deus renova, Deus nos fortalece. Deus, muito obrigado por esse extraordinário momento de podermos celebrar um novo começo. E nós queremos agora, Senhor, humildemente nos derramar na Tua presença mais uma vez, pedindo, Deus, que o Senhor apague as nossas transgressões, perdoa dos nossos pecados e nos dê força, Senhor, para nos levantar e jamais desistir da vida, jamais desistir dos nossos relacionamentos, jamais desistir da nossa família, jamais desistir, Senhor, da nossa fé. Venha, meu Deus, nos fortalecer e fazer de nós pessoas melhores, pessoas saborosas no Teu reino. O sabor da vida está em Cristo Jesus e nós queremos partilhar dele, Senhor, em memória dele, com o símbolo do sangue do Cordeiro em nossas mãos. Nós queremos fazer isso juntos em memória de Jesus. Amém e amém. Partilhemos todos do cálice. Quero ouvir somente a tua voz. Vamos cantar? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado,
graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Uma excelente semana e que a paz de Deus esteja contigo. Sejam saborosos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo final de semana. Amém.